Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo falando acerca de arqueologia da terra de Israel, arqueologia da Palestina. Especificamente falaremos sobre as origens do povo israelita. Estamos fazendo uma série de vídeos abordando este assunto. A arqueologia deixa bem claro que, na verdade, os israelitas, o dito povo hebreu no passado bíblico, eles são realmente os próprios cananeus. E todas as pesquisas arqueológicas que já foram feitas, verificadas e revisadas, sempre demonstram mais e mais evidências que apontam nesta direção. E hoje, mais uma vez, tomaremos conhecimento de mais evidências e mais demonstrações arqueológicas de que os israelitas não eram um povo chamado hebreu, mas que na verdade eram os próprios cananeus, que não eram tribos guerreiras para herdar uma terra prometida. Mas a arqueologia, a história, a ciência mostra que o povo israelita, na verdade, eram apenas tribos nômades que progressivamente passaram ao processo de agricultura, ou seja, tornaram-se fazendeiros de maneira gradual até o surgimento das cidades-estados ou das primeiras grandes cidades-estados de Canaã em grande proliferação, em grande quantidade. Então vamos lá, o livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, A Bíblia Não Tinha Razão, página 158, Novas Pistas para as Origens Israelitas. Como acabou acontecendo, a resposta para a questão das origens israelitas encontra-se em remanescentes arqueológicos de seus assentamentos mais antigos. A maioria das aldeias escavadas nas montanhas forneceu indícios a respeito da vida israelita durante várias décadas, ou mesmo um século depois de terem sido criadas. As casas e os pátios foram aumentados e reformados ao longo daqueles anos. Em apenas alguns casos, os remanescentes do assentamento original foram preservados intactos por baixo de construções posteriores. Um desses casos foi o sítio de Isbet Sartat, já mencionado. A fase mais antiga desse sítio tinha um plano altamente incomum, muito diferente do agrupamento posterior de casas retangulares sobre pilares erigidas em outra época. O primeiro assentamento estava construído em formato oval, com uma fileira de salas conectadas umas às outras.
criando uma espécie de cinturão contínuo que protegia um grande pátio interior. Esse pátio interior cercado sugere que os habitantes tinham rebanhos, provavelmente carneiros e cabras. A descoberta de uns poucos silos de lâminas de foices e de pedras de moer indica que eles também cultivavam grãos. Então você pode ver que essa é uma imagem, a figura 11, setor do início da Idade do Ferro 1 de Isbet Sarta. O formato oval indica a origem pastoril dos habitantes. Então esse é um sítio que foi escavado, você está vendo a imagem, então é um achado arqueológico que mostra claramente o estilo de vida nos assentamentos na terra de Canaã, na terra de Israel, dos que seriam os antigos israelitas. Sítios ovais semelhantes foram encontrados nas regiões montanhosas centrais e nas montanhas do Negev ao sul. Outros sítios parecidos que datam de outros períodos foram descobertos no Sinai, na Jordânia e em outras áreas do Oriente Médio. É bom ressaltar sempre, para aqueles que estão talvez tendo contato a primeira vez com o conteúdo do canal, que nós já falamos amplamente sobre as questões das conquistas de Josué, das questões de Moisés, do êxodo bíblico. Você tem uma playlist no canal chamada Antigo Testamento, onde você poderá acompanhar todos estes conteúdos e que a arqueologia demonstrou que não houve invasão da terra de Canaã, não houve êxodo bíblico, não houve queda das muralhas de Jericó, muito menos. Todos estes vídeos nós já fizemos aqui, já tratamos especificamente destes assuntos e agora nós estamos nos aprofundando mais ainda através deste conteúdo nas origens do povo israelita. E este também não é o primeiro vídeo em que tratamos do assunto. Estamos apenas mergulhando mais e mais no conhecimento acerca deste tema. Em geral, esse tipo de cercado parece ser característico de assentamentos nas montanhas e nas fronteiras do deserto. O plano dessa mesma vila da Idade do Ferro 1 é similar não apenas aos dos sítios nas regiões de estepes das idades do bronze e do ferro, mas também aos acampamentos de beduínos descritos e mesmo fotografados por viajantes nos desertos da Judéia, da Transjordânia e do Sinai no final do século XIX e começo do século XX. Então é muito interessante que muitos séculos se passaram e percebeu-se um estilo de vida muito semelhante, apesar da passagem do tempo. As escavações arqueológicas demonstraram que o estilo de vida do povo nativo daquela região não mudou tanto assim. Os sítios das montanhas da Idade do Ferro e do Negev são estranhamente parecidos em forma, tamanho e número de unidades. Apesar de nos antigos povoados as paredes de pedras substituírem as tendas portáteis, o formato sugere claramente a mesma função em ambos os tipos de assentamento. O povo que vivia nesses assentamentos, no passado e no presente, era constituído de pastores, primariamente preocupados em proteger seus rebanhos. Tudo isso indica que uma grande proporção dos primeiros israelitas foi de pastores nômades. Então, quando você compara as escavações arqueológicas lá da Idade do Ferro 1 e você vê um retrato de algumas pessoas que ainda têm um estilo de vida pastoril à época do século XX, percebe-se muitas semelhanças. Mas eles eram pastores nômades, passando por transformação profunda. A presumida mudança dos antigos acampamentos de tendas para aldeias de conformação semelhante,
construídas com pedras e mais tarde para casas retangulares sobre pilares, mais duradouras, indica que eles abandonaram seu estilo migratório de vida, desistiram da maioria de seus animais e adotaram a agricultura permanente. Transformações como essas ainda podem ser observadas no Oriente Médio. Beduínos, quando em processo de estabelecimento, frequentemente substituem suas tendas por estruturas de formas semelhantes, construídas com pedras ou tijolos. Eles também tendem a manter a conformação do tradicional acampamento de tendas no seu primeiro assentamento permanente. Mais tarde, abandonam aos poucos essa tradição e mudam para vilas sedentárias regulares. Evolução muito semelhante é aparente nos remanescentes das aldeias das montanhas na Idade do Ferro. Então, o arqueólogo Israel Finkelstein, ele está detalhando esse estilo de vida que, quando não é confrontado pelas questões, vamos dizer assim, da modernidade ou da cidade, quando essa tradição ela é preservada e se compara a um retrato presente desses que vivem ainda nesta tradição, com achados arqueológicos do passado, lá de 1000 e alguma coisa antes de Cristo, você percebe as mesmas características, as semelhantes características no estilo de vida, no processo migratório, da saída da questão nômade para a questão sedentária. E isso realmente, falando de maneira lógica e científica, revela muito dos primeiros israelitas. A outra, que não eram guerreiros, é isso que a conclusão que chegaremos é esta. Nós vamos chegar a essa conclusão nessa leitura, porque, como eu já falei, eu já estudei este livro. Então a conclusão é bem simples. Os pastores, que nós vamos chegar a ela, não eram guerreiros, não eram grandes militares, uma tribo belicosa, judaíta e por aí vai. Não! Eram pastores nômades que aí foram aos seus assentamentos e aí sim tornaram-se estados locais dominados por elites religiosas, depois uma monarquia, e é assim que aconteceu. Um processo gradual e não um processo de tomada de posse de uma terra. A outra pista que aponta na mesma direção: os tipos de lugar que os colonos escolhem para seu primeiro assentamento sugerem formação de nomadismo pastoral. Muitos dos povoados do começo da atividade nas montanhas da Idade do Ferro eram localizados na parte leste da região, não muito longe das margens do deserto. Estabelecendo povoados nessa área, os colonos podiam continuar a pastorear carneiros e cabras, enquanto aos poucos mudavam para a agricultura como seu principal meio de sustento. Somente mais tarde, eles começaram a se expandir para o oeste, que é menos hospitaleiro para a agricultura e para o pastoreio, e mais adequado ao cultivo de oliveiras e videiras. Supostamente, muitos dos antigos israelitas eram nômades que, de forma progressiva, se tornaram fazendeiros. Muito obrigado, meus amigos, por terem assistido mais um vídeo sobre as origens do povo de Israel. Não era um povo guerreiro, eram apenas tribos nômades que se tornaram depois fazendeiros, agricultores, até a formação das cidades-estados de Canaã. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.